Você gravou um vídeo apoiando a candidatura do Bolsonaro. Por que você resolveu fazer isso? Olha, acho que eu não gosto de generalizar, mas 90% dos empresários do Brasil ou das pessoas de bom senso cansaram, né, do que estava acontecendo com o país. Dos desmandos, da corrupção, da roubalheira, da falta de caráter, uma série de coisas que nós vínhamos assistindo nos últimos 16 anos, vamos falar assim, de PT no Brasil, né? Desde o Lula, do início, que acabou navegando, surfando um pouco em ondas favoráveis do mundo, então a economia deu uma respirada boa no início, mas depois esse aparelhamento do Estado e tudo que eles fizeram e a forma como eles, dos mensalões aos petrolões, a tudo que a gente assistiu, não dava mais. Era vontade de sumir desse país ou de mudar desse país. Você chegou a pensar nisso? Em mudar do Brasil e ir embora? Eu cheguei a pensar que eu te falar sinceramente, se o PT voltasse agora de novo, o Brasil não resistiria mais 4 ou 8 anos. Aí ia para os Estados Unidos. Miami? Eu tenho casa lá, ia morar nos Estados Unidos, ia ficar lá, que é um país... Desmontar os teus negócios Eu ia vender tudo. E não é só eu não, viu? Muita gente. Entendeu? O Brasil não dava mais para assistir. Se entrasse o Haddad e voltasse, soltarem o Lula e começasse tudo de novo, não dá mais. Já chegamos no limite do limite, já longe demais até. É que o Brasil é rico demais e nós não conseguimos destruir ele ainda totalmente, mas está à beira da catástrofe, né? Então, sem nenhum exagero, né? E eu acho que os empresários, eles pouco se mobilizaram durante todos esses anos. E muitos deles se aliaram, né, a essa história. Se tem governo, eles estavam juntos, né, lambendo as tetas do governo e tentando se beneficiar de algum jeito. Chegou um momento que eu fui até convidado, por ser um empresário muito conhecido, articulado, muito tal, com um bom respeito do público e dos jovens, principalmente, até por causa do aprendiz, etc., para eu me candidatar à presidência. Tal. Fui convidado por partido grande para isso, muito antes do Bolsonaro. Não vou ser agora antiético para dizer, mas na época, até para Brasília, eu fui, o marqueteiro do presidente, o Alcinho Moco, me convidou para uma conversa lá, foi até com o presidente, eu fui falar. Não, foi com o MDB. Essa era uma das opções, essa seria uma das opções, não chegou nem a avançar. Mas foi uma das conversas que eu tive, entre outras que eu tive. Partido Novo? E não importa agora quais partidos, vamos deixar de partido de lado. Mas o que importa é que eu sentia que eu não tinha o perfil. E cá entre nós, nem eu, nem Luciano Huck, teríamos o perfil de tomar facada do jeito que eu... Não por causa da facada, eu quero dizer isso só para como ilustração, né, metáfora, para uma analogia, para mostrar o que esse cara está capaz de fazer, a coragem que ele tem, entendeu? E talvez a gente não fosse tão a fundo. O Brasil precisava, e ainda precisa, porque ainda não aconteceu, de uma chacoalhada fortíssima, né? É uma coisa assim, de um choque assim, que fizesse a diferença. E o que ele está fazendo é isso. Não a extrema-direita, ninguém está falando disso, nem o fascismo, nada, porque ele não é nada disso. Né? Quando eu comecei a perceber quem realmente o Bolsonaro é, o boa gente que ele é, as boas intenções que ele tem, pesquisando a fundo ele, tira as frases polêmicas, as bobagens ditas no passado, às vezes num estresse que talvez qualquer um de nós na situação faria parecido, né? Como foi no caso com a deputada, chamando ele de estuprador, defendendo o champinha, assassino, tal. O cara falou, olha, a senhora nem merece ser estuprada. É terrível, é uma fase muito infeliz. Tenho certeza que ele pode ter se arrependido, porque um erro nunca justifica o outro. Mas ele é uma pessoa que, só de olhar a equipe econômica, o Paulo Guedes, com quem eu tive pessoalmente, tudo que ele está fazendo, é de uma alegria, de um alívio para todos nós do que vai acontecer com esse país. Você vê os investimentos voltando, a confiança voltando, o Brasil começa a respirar ares totalmente diferentes, né? A diminuição do Estado que eles querem proporcionar, as privatizações, né? As reformas da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, enfim, toda a forma diferente, a força que eles querem com tolerância zero com a criminalidade, a redução da maioridade penal, pesquisas não, porque eu comecei a acompanhar o que o Bolsonaro estava fazendo. E as promessas dele, o jeito dele falar, eu comecei a ficar, e os outros empresários conversando comigo, alguns enfáticos, como o Luciano Hang, por exemplo, Ju, você tem que... Quando eu fui falar com o Luciano, eu fui tentar convencê-lo de que o Bolsonaro era um risco para nós, e ele me convenceu ao contrário, entendeu? Aí eu comecei a ficar fã do cara, entendeu? Aí eu falei, quer saber, agora está na hora de eu me posicionar. No segundo turno, eu fui lá e me posicionei, estou dizendo, por que eu vou votar? Gravei um vídeo, viralizou para caramba, o próprio presidente, futuro presidente agradeceu. Eu não acho que colocar a sua visão, por que eu tenho medo dos esquerdistas malucos?
malucos. O que eles vão falar? Pode criticar à vontade, eu tenho que ser honesto, né? O que os haters falaram nos comentários? Falam sempre que burguesinho, porque milionário, para vocês empresários vai ficar bom. É isso que eles falam. É uma conversa fiada, né, de partidos e grupelhos que apoiam a ditadura da Venezuela. Vão falar da ditadura do Bolsonaro, da ditadura militar no Brasil, que nem se compara.